Que a graça e a inefável paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queremos convidar a tua estimada atenção ao lamento intrínseco nas palavras do salmista Davi, no Salmo de número 31, o versículo de número 12, que disse: estou esquecido no coração deles como um morto, de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado. O Divino Espírito Santo inspira-me neste texto a transmitir ao teu nobre coração uma mensagem com o tema O Vaso Quebrado. Estava o supracitado salmista vivendo uma fase de considerável sofrer em sua vida. Ao longo de todo este salmo, ele queixa-se diante do Todo-Poderoso pelo abandono dos seus amigos que o tratavam como a um morto sepultado, de quem abdica-se o direito de lembrar para evitar o sofrimento. E reclama o salmista dos seus adversários, que, valendo-se de sua situação vulnerável, perseguiam-no para oprimi-lo. Envolto numa névoa de angústia, o salmista sente-se como um vaso quebrado, relegado ao abandono, exposto ao sol e à chuva, inútil e discriminado. Havemos de convir que uma aciada dona de casa não coloca um vaso quebrado na área de recepção da sua residência ou na sala de estar da mesma. Um vaso quebrado não vai à mesa. No mínimo, ele é lançado ao porão da casa ou jogado no entulho. O nosso Deus, entretanto, age de forma diferenciada. Quando somos quebrados nos tombos da vida e todos nos lançam fora e nos abandonam, quando ninguém nos quer mais, ele diz: trazei-o a mim, vou fazê-lo segundo o meu coração. Aleluia! Foi assim com o cego Bartimeu, cuja experiência registra-se no Evangelho segundo escreveu nos São Marcos, no capítulo de números 10, versículos de números 46 a 52. Quando lhe mandavam calar e pensavam diminuir-lhe a esperança, mais alto ele gritava, e em meio ao barulho da multidão, os ouvidos do Salvador atentam para o seu clamor e diz: trazei-o a mim. É desta forma que Deus age conosco. Ele jamais abandona o abatido, o desiludido. Quando o apóstolo São Paulo escreveu a sua primeira missiva aos Coríntios, no capítulo de número 1, os versículos de número 27 a 29, ele disse: pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas ignóbeis e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus. É o que chamamos de paradoxos de Deus. Não somos os melhores, mas Ele nos escolheu. Deus escolheu a ti. Aleluia! No Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 25, revela-se uma das mais belas escolhas de Deus no versículo de número 10, quando o Senhor Jeová diz ao seu servo Moisés: farás para mim uma arca de madeira de acácia. Dentre todos os utensílios do santuário, a arca destacava-se por ser o maior símbolo material da presença de Deus. No interior da mesma permanecia as tábuas da lei mosaica, a vara florescente de Arão, bem como um vaso com a amostra do maná para testemunho às gerações posteriores. Mas o que convoca-nos a atenção é o material que o Senhor escolheu para a confecção da arca: madeira de acácia. Na ótica humana, ela seria uma escolha equivocada,
por ser muito dura, tortuosa e cheia de nozes. A madeira de acácia era tão escabrosa que o Senhor diz a Moisés, no capítulo 31, versículos 2 a 5 do Êxodo: eu mesmo escolhi a Bezaliel e o enchi do Espírito de Deus para trabalhar em madeira. A obra que Deus desejava na madeira de acácia era tão gloriosa que não bastava ao escolhido a arte de esculpir, era-lhe necessário a plenitude do Espírito Santo. Nota-se, entretanto, no capítulo de número 40, versículo 34, que no dia da inauguração do santuário, a glória de Deus desceu sobre a tenda e o Senhor habitou no meio do seu povo. Ora, o que nos felicita é o fato de visualizarmos na madeira de acácia a nossa própria vida esfacelada e defeituosa. Somos a madeira de acácia, mas o Espírito de Deus habita em nós. Somos o seu santuário. O apóstolo São Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 22, disse: somos a morada de Deus em espírito. Se um dos anjos de Deus estivesse pregando-lhe esta mensagem agora, ela certamente estaria revestida de maior autoridade e sabedoria. Mas Satanás com seus demônios não estariam tão revoltados e decepcionados, pois os anjos não são a madeira de acácia. Neles não há imperfeição alguma. Mas quando Cristo Jesus, pela sua morte no patíbulo da cruz, mediante a obra regeneradora do Espírito de Deus, investe na nossa vida, nos redime do mundanismo e transforma-nos em instrumentos seus, Satanás é desafiado nas suas estruturas por ver em nós a plenitude de Deus e as lâmpadas do Espírito acesas em nós. Tu és um vaso de Deus. Encontramos na Bíblia exemplos vívidos de Deus escolhendo o vaso quebrado para si e nele sendo exaltado, contrariando a premissa da inutilidade do vaso fragmentado. O primeiro exemplo, e talvez o mais conhecido, consta no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, quando o Senhor diz ao profeta, no versículo de número 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O profeta diz nos versículos seguintes: desci, pois, conforme o Senhor me ordenara, e eis que o oleiro estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O texto em apreço consiste numa alegoria de Deus quanto ao povo de Israel por causa da sua impenitência. O Senhor compara o seu povo com o barro na mão do oleiro, a quem ele pode modelar segundo o seu querer. O profeta viu a obra do oleiro, que depois de concluída quebrou-se, e este então a refez segundo pareceu bem aos seus olhos. Se o barro falasse, protestaria quando separado do solo pelo oleiro. Se pudesse emitir sons, certamente gemeria quando pisoteado e moído entre as mãos do artífice. A greda não grita, mas nós, quando somos moídos, gritamos, gememos, choramos e sofremos. Sentimos o trabalhar de Deus em nós, mas somente um homem quebrado pode ser feito segundo o coração de Deus,
e utilizado em seu serviço. Foi assim com o patriarca Abraão, no capítulo de número 22 do Gênesis. O Senhor queria moldá-lo e disse-lhe: Abraão, toma teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas, e oferece-o a mim em holocausto. O patriarca deparou-se com duas opções. A primeira, ser pai de Isaque. A segunda, ser pai da fé. Esta última de muita honra, mas difícil de ser alcançada. A Bíblia não registra se o patriarca questionou a ordem superior de Deus, nem mesmo se ele comentou com Sara, sua esposa, a ordem coativa de Jeová. Quando Deus está nos quebrando, a esposa não entende, o marido não compreende, o amigo ouve, mas não tem nada a falar, e o pastor, no máximo, consegue interceder. É entre o homem e Deus, era entre Jeová e Abraão, e ele precisava ir ao Monte Moriá. No trajeto, o patriarca ouviu a interrogação mais dura da viagem, quando Isaque diz: papai, eis aqui o fogo, a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro do holocausto? Sem dúvida alguma, o coração do velho patriarca estremeceu diante da pergunta, mas em meio à dor da provação, reluziu no íntimo do coração a radiante luz da fé, e Abraão responde: Jeová Jirê, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Aleluia! Ele toma conta de nós. Sobre o Monte Moriá, vivendo o silêncio de Deus, Abraão edifica o altar, mas ele devia uma certa satisfação ao seu filho Isaque, que segundo a cronologia bíblica tinha naquela data em média 25 anos de idade. Abraão, como qualquer um de nós, esperava a intervenção de Deus antes do holocausto. Ela não veio. Abraão então conversa com Isaque, e posso imaginá-lo dizendo: meu filho, lembro-me quando orei a Deus e pedi-lhe que me desse um herdeiro. O Senhor me atendeu. Lembro-me ainda, Isaque, quando no cair da tarde anjos me apareceram dizendo que Sara conceberia. Isto seria tão difícil que Sara riu dos anjos. Hoje, porém, Isaque, o Senhor me pede que eu te ofereça em sacrifício. Será que nós somos capazes de imaginar a dor no peito do patriarca e a reação do jovem Isaque? O mancebo foi colocado sobre o altar. O ofertante ergue as suas mãos aos céus, faz a sua prece, oferecendo a sua oferta ao Senhor. E com braços trêmulos, Abraão apanha o cutelo para degolar o seu cordeiro. Seria demasiadamente duro imaginar que os olhos de Abraão não estavam cheios de lágrimas. O vaso estava sendo quebrado, e no momento da execução, o Senhor brada desde os céus no último instante e diz: Abraão, Abraão. Abraão, atento, olha para os céus e ouve quando o Senhor lhe diz: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus e nem o teu próprio filho me negastes. Pule agora de alegria com Abraão, pois quando todas as perspectivas falham, o oleiro chega e traz a solução. Posso imaginar o patriarca dizendo com um sorriso entre lágrimas: Senhor, eu sabia que tu não me deixarias sozinho. É por processo semelhante que muitas vezes passamos e vamos ao desespero, ao ponto de pedirmos a morte. Isto é normal em nós. Foi assim com os profetas Elias e Jonas. O Senhor Jesus, em momento angustiante, disse aos seus apóstolos: a minha alma está angustiada até a morte.
Mas Deus não leva os seus servos na hora da luta. O céu não é lugar de receber vitória. Vitória recebemos aqui na terra. No céu se recebe galardão. O céu é o pódio, e só sobem ao pódio os campeões. E tu és um campeão de Deus. Passa pela prova com graça, e ao terminar serás vaso de honradez ao nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. O segundo exemplo do vaso quebrado está registrado também no livro do profeta Jeremias, desta feita no capítulo de número 19. O fato se deu aproximadamente no ano 605 a.C., quando a nação deu-se à prática da idolatria, oferecendo seus filhos a Baal e Moloque, deuses da mitologia sidônia. O Senhor manda o profeta a um mercado e comprar uma botija de barro, convidar os anciãos da cidade à porta no vale de Inó, exatamente onde eles crestavam incenso a Baal, para vaticinar contra o seu mal. E dizem-nos os versículos de números 10 e 11, que o profeta quebrou a botija como um vaso do oleiro. O Senhor então diz: quando alguém arguir-te acerca deste fato, dirás: como esta botija foi quebrada, quebrarei eu a este povo e a esta cidade como um vaso do oleiro. Revela-se aqui o propósito de Deus de corrigir e castigar o seu povo para conduzi-lo ao arrependimento. Entendemos, portanto, que somente um homem quebrado é capaz de arrepender-se. Pecar é um defeito pertinente à nossa natureza pecaminosa e decaída. Arrepender-se é uma virtude intrínseca da nossa natureza restaurada em Cristo Jesus. No capítulo de número 6 do livro que recebe o nome do profeta Isaías, encontra-se uma das mais belas e clássicas experiências veterotestamentárias, quando o Senhor chama o profeta para o exercício do seu ministério profético. Na visão, Isaías visualiza não apenas a soberania e grandeza de Deus, mas também a sua santidade, quando os serafins o adoram dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante da visão, o profeta caiu por terra e disse: ai de mim, vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Encontram-se nas palavras de Isaías a expressão de um arrependimento genuíno que o acessou ao perdão de Deus. Se te deixares quebrantar e abandonares o teu pecado agora, haverá perdão na tua alma e paz na tua consciência. É isto que o apóstolo São João nos afirma na sua primeira epístola, o capítulo de número 1, versículo de número 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é a base do nosso perdão. Glorifique ao Senhor pela regeneração da tua alma. Em terceiro lugar, encontramos o vaso quebrado no livro histórico de Jeremias, no capítulo de número 7, o versículo de números 16. O contexto nos revela que Gideão viveu no período do domínio midianita, tribo nômade, aliados dos amalequitas, oriundos da região do Negueb ao sul da Palestina. Segundo nos informa a história, eles eram em número superior a 400 mil homens de guerra. Enquanto Gideão moía trigo, o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso.
Jeová encarrega o jovem hebreu de libertar a Israel de Midian. E ele humildemente pede a Deus confirmações da ordem e as obtém. Convicto da direção de Deus, Gideão convoca 32 mil homens de guerra, dos quais 22 mil voltaram na primeira revisão de tropa. Estavam acovardados e amedrontados. Em seguida, restavam a Gideão apenas 10 mil homens. O Senhor então ordena-lhe dizendo, no versículo de número 2 do capítulo 7, faze-os descer às águas. Todo aquele que lamber a água com a língua, este o porás à parte. E todo aquele que levar a mão à boca com a água, porás do outro lado. Com estes livrarás a Israel da mão de Midian. Foram o número dos que levaram a mão à boca para beber 300 homens. Como qualquer líder, Gideão estava preocupado, mas o Senhor manda-o ir pela madrugada ao arraial midianita. E ao chegar lá, Gideão ouve a narração de um sonho por um soldado de guerra que dizia ao seu colega: eu vi um pão de cevada que descia sobre o arraial de Midian e batendo sobre uma tenda a fez cair ao chão. Ao que respondeu o seu companheiro: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão. Na sua mão o Senhor Deus nos entregou. Que maravilha quando os nossos inimigos reconhecem que o Senhor está conosco. Gideão voltou com uma tática de guerra infalível. Apanhou 300 cântaros, mandou colocar tochas acesas dentro deles, e as 3 companhias gritaram: pelo Senhor e pela espada de Gideão. Quebraram o vaso, e a Bíblia nos revela que os midianitas que dormiam acordaram assustados com o barulho e o reluzir das tochas. Então começaram a guerrear entre si, enquanto os hebreus louvavam ao Senhor e diziam: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Somente um homem quebrado manifesta a chama de Deus que está em sua vida. Todo salvo tem esta tocha, mas é preciso quebrar o invólucro. A ordem expressa em Levítico 6, versículo 13 era: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No Salmo de número 29, versículo 7, o salmista diz: a voz do Senhor acende labaredas de fogo. No segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 13, diz o salmista: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. O fogo não é fruto do mérito ou da técnica do pregador, é um sinal inevitável da presença de Deus. Quando este fogo chega, ele gera vida, ele produz barulho espiritual. E ainda que me digam que o barulho não traz poder, terei de dizer que o poder traz o barulho. Foi assim na descida do Espírito Santo em Atos capítulos 2, versículo 1. Apenas aceite este fogo na sua vida agora. Entre no Pentecostes e deixe-o entrar em você. Sinta o reacender de Deus em tua alma e glorifica-o agora, porque as lâmpadas do Espírito estão acesas na tua vida. Cante, oh, faz quente a façura, manda bagai. Estamos na era do avanço tecnológico e científico. Os homens perdem suas vagas para as máquinas, mas o povo de Deus jamais será substituído, porque o Senhor Jesus não lida com informática ou tecnologia robótica. Ele usa homens e mulheres quebrantados e cheios do fogo da sua graça. Em quarto lugar,
O vaso quebrado tem o seu valor reconhecido pessoalmente por Jesus Cristo. No Evangelho segundo escreveu-nos São Marcos, no capítulo de número 14 e versículo 3, o evangelista nos registra um jantar na casa de Simão. Veio então uma mulher com um vaso de alabastro, contendo um perfume de nardo puro, de valor equivalente a 300 denários, e o quebrou. O alabastro era uma pedra branca translúcida e muito rara, semelhante ao mármore. O nardo, por sua vez, era uma planta odorífera, cujo perfume era de elevado valor. O escritor fala de 300 denários, 300 dias ou 10 meses de trabalho braçal. Ela não sentiu-se retraída por nenhum desses fatores, simplesmente quebrou